Este é o programa Além da Notícia e a partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, teremos este nosso encontro aqui. 1 hora de duração, sempre tratando de temas de atualidade e do seu interesse, com certeza. Hoje, 2 convidados especiais, Pedro Gontijo, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, senador Pedro Simon. Senador, manchetes de corrupção são uma constante no dia a dia na nossa imprensa. Como os senhores enxergam o papel que a imprensa vem tendo na descoberta e denúncia de atos mal feitos, como gosta de falar a nossa presidenta? Com toda sinceridade, eu defendo a liberdade de imprensa. Eu creio que tem muita análise a ser feita. A gente sente, quando lá pelas tantas, uma notícia dura, é maldosa, é injusta. Isso não tem chance de responder e não parece resposta. Mas, no contexto geral, a imprensa exerce um grande papel. E eu posso dizer isso, a imprensa, mesmo com a censura, mesmo com os grandes proprietários de jornais e televisões do lado da ditadura, a imprensa nos ajudou na luta de rua. Lá, na hora de botar a mocidade na rua, ela esteve presente. Agora, nós vivemos um problema, um momento especialíssimo. Está aqui o presidente da entidade, Justiça e Paz, da CNBB, com mais a OAB e com mais a ABIF. A grande, eu diria que, desses últimos anos, o início do começo da mudança foi o Ficha Limpa, que foi um trabalho e a imprensa deu cobertura. Então, o senhor está dizendo que de 1 ano para cá nós estamos no início de começo de mudança? No sentido de combate à seriedade, à imoralidade, à indecência, a primeira lei séria e positiva foi a Ficha Limpa. A primeira. Eu chamaria atenção, talvez 10 anos antes, uma lei que acho que começou, que foi um grande embrião e até motivador depois da lei de Ficha Limpa, que foi a lei 9840, que já previa a possibilidade de cassação do registro, mesmo que não houvesse todo o processo de cassação, de penalização, mas a cassação do registro já servia para quem ou comprava voto ou fazia uso da máquina pública para se promover no processo eleitoral. Já o sucesso, né, da lei 9840, na minha avaliação, possibilitou criar toda uma condição depois de organização daquilo que foi ainda de forma mais ampla, com mais adesão da sociedade e da mídia, que foi muito importante, para a aprovação da lei da Ficha Limpa. Daqui a pouco nós vamos conversar mais ainda sobre esse assunto com a Jovita Rosa, que já estará aqui conosco. Mas só voltando ao papel da imprensa também. Então, no papel da imprensa, o papel da imprensa, eu concordo com o senador, é fundamental. Mas é o seguinte, em toda e qualquer política pública, nos parece importante o controle social e nos parece importante a criação de mecanismos de democratização na saúde, na educação, na segurança. No que se refere à questão da comunicação, me parece que será tanto melhor para a mídia, para uma mídia que esteja a serviço da população, quanto mais a gente conseguir, de fato, um processo de democratização. Quando o senador fala, muitas vezes a gente não encontra espaço para a resposta de uma notícia mal colocada. É preciso criar aí também, porque quando não há esse espaço, isso é corrupção também, né? Então, esses espaços vão ser criados. De fato, não dá para negar o papel importante da mídia, mas no Brasil, ainda, digamos assim, a grande mídia ainda é extremamente concentrada e ainda existem muito poucos canais que, de fato, contribuam para poder regular melhor a sua atuação. Então, eu defendo a liberdade de imprensa, nós consideramos que a liberdade de imprensa é fundamental, mas liberdade de imprensa não pode ser confundida com a liberdade das empresas que hoje dominam os meios de comunicação. Isso é uma outra coisa. Liberdade de imprensa, sim. Liberdade absoluta para essas empresas que têm interesses privados, têm interesses próprios, que nem sempre são os interesses públicos. A gente precisaria, de repente, fazer uma diferenciação nesse processo. Mas a imprensa, sim, tem cumprido um papel importante no processo de democratização. Pois não, senador. O doutor Pedro está levantando questões importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem tem rádio não pode ter televisão. Quem tem televisão não pode ter jornal. A mídia tem que estar assim. No Brasil, não. No Brasil, são grandes redes de controle total e absoluto. Nos Estados Unidos e outros países, um homem público não pode ter o diretor de uma rádio, o diretor de uma televisão. E nós temos
senadores e deputados federais que são donos de rádio e donos de televisão. É uma mistura aí, né, de Então, público e privado. é uma coisa clara, evidente. Tem eleições de interior de municípios que tem uma rádio. A rádio lá é Deus. Ela tem a força total. Na véspera da eleição, ela faz a pesquisa. Essa pesquisa já diz quem vai ganhar e é quem vai ganhar. Exatamente. Então, aqui nós temos dois pontos. O papel hoje importante que a imprensa tem nesta descoberta e combate à corrupção, mas, por outro lado, ela pode se tornar uma arma também de corrupção, e agora o senhor está trazendo de situações menores, mas que, todavia, vão formando uma grande coxa Brasil afora. Não é? Que é essa situação da mídia nas mãos de políticos e de tantos outros que se utilizam dela também para terem acesso ao povo. Para a mídia ser cada vez mais livre, é cada vez mais importante seguir esse mesmo modelo de mais democracia e de mais controle social do seu exercício. É algo que parece o inverso do que às vezes a gente vê sendo pregado por alguns grandes grupos, que dizem assim, qualquer discurso sobre controle social parece censura. Não, é o contrário. Na verdade, a gente só tem censura quando pouca gente controla, porque aí elas definem o que pode e o que não pode ser publicado. Quando você tem um processo de democratização dos meios, do acesso, da possibilidade de publicar, você consegue, então, ter muito mais lastro social para que a democracia seja garantida. Eu entendo que o doutor Pedro quer dizer o seguinte, nem as grandes empresas controlando e nenhum partido querendo controlar. Com certeza, exatamente. O aspecto é esse. Exato. Deve haver a liberdade, a independência, deve haver o controle da sociedade. Não um partido político determinado querendo, dessa daquela maneira, fazer o jogo dele. Muito bem. Deixa eu retomar aqui a nossa conversa. Eu me sinto muitas vezes, como telespectador ou como alguém que está, um ouvinte ou até um leitor, de mãos amarradas e indignado e sem conseguir vislumbrar perspectivas positivas quando a gente vai percebendo a rede, o alastramento da corrupção. Inclusive, já se ouve dizer que não há administração pública onde não haja corrupção. A população brasileira tem razão de estar desacreditada e, aliás, ela está desacreditada do poder público? Eu diria que ela está desacreditada, eu diria que ela tem razões para estar desacreditada, mas ela precisa recuperar a esperança. A esperança não pode ser perdida de forma alguma, porque existe sim saída. Se corrupção, assim como a questão do crime é algo que existe em todas as sociedades, em todas as épocas, em todos os níveis, e a corrupção também, a forma como as sociedades e as instituições encaram e trabalham, aquilo que o senador dizia, a questão da impunidade. É possível sim construirmos mecanismos de redução da impunidade. Daquilo que eu falava, é possível sim criar mecanismos de maior transparência com relação ao Estado. A criação de leis como ficha limpa, como a Lei 9840, como daqui a pouco vai ser tocado melhor no ficha limpa, e outros mecanismos podem garantir maior controle social. E uma sociedade mais organizada, também uma sociedade civil mais organizada, mais comprometida com o acompanhamento, né, como eu digo, do orçamento, do funcionamento do parlamento e do judiciário, que a gente muitas vezes não toca nas situações do judiciário, e o caso do Cachoeira está trazendo outros elementos aí que podem a gente perceber também que o crime organizado, a corrupção, ela tem ramificação em todos os poderes. Então, não podemos perder a esperança e há sim possibilidades de nós, individualmente e de nós, coletivamente, construirmos saídas para a gente ter um Brasil mais democrático e com menos corrupção. Eu concordo plenamente. Eu diria, de certa forma, o seguinte. Nós estamos chegando no fim de um ciclo. Eu acho que esse estilo de corrupção, essas coisas que estão acontecendo, essa fase final, onde uma outra decisão da maior importância, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Com certeza. Que era um órgão que não existia. E a gente imaginava que a Justiça era um órgão de responsabilidade, de credibilidade, de condições de funcionabilidade. E o Jobim, quando foi ministro, presidente já apresentou e disse o seguinte, o presidente Supremo, ele era presidente Supremo, não tem poder. Eu tenho poder institucional, como a sentença vem de juiz, vai para o desembargador, vem para mim. Agora,
quanto é que eles vão fazer, como é que eles vão resolver, o que eles vão construir, o que eles vão fazer. Lá no tribunal, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, não tem gradação. Cada juizinho é rei no seu município, cada tribunal faz o que bem entende. E aí veio a criação do CNJ. Mudou. E está mudando. Isso. A primeira fase é negativa, começaram a aparecer, agora está aparecendo mais corrupção, coisas negativas no judiciário do que tinha antes. Não, é que agora aparece. Exato. Essa é uma coisa que está acontecendo. A questão referente à ficha limpa no Congresso vai mudar. Mas vai mudar, você nem calcula. Já mudou na eleição passada. Só pelo fato de que se falava no ficha limpa, muito congressista, muito partido deixou de botar candidato. E muito candidato deixou de sair, foi para casa para não entrar na briga. É a segunda que vai mudar. E terceiro é o executivo. O executivo, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos caminhando num sentido de modificação profunda dessa realidade. Hoje, o que nós estamos sentindo, eu diria duas palavras para mim que eu enlouqueço. Uma é a impunidade. A outra é uma palavra bonita. É uma palavra que ganhou, inclusive, respeito no mundo, se chama governabilidade. Então, quando tem uma ditadura, quando se restabelece uma democracia, nós vemos o célebre caso da Espanha, onde foi feito um pacto de entendimento depois de ditadura de 30 anos do Franco, então, para fazer governabilidade. Governabilidade no Brasil, onde nós não temos um partido político com maioria, ninguém tem maioria no parlamento, qualquer presidente da República precisa governar com vários partidos, senão ele não tem chance. Só que governabilidade é tomar lá da cá. É negócio, é coisa que está sendo feita. E isso foi feito em todos os governos. A presidenta agora, de certa forma, está tentando se livrar disso. É verdade. Quer dizer, e está difícil. Está difícil, está tentando se livrar disso. Um partido quis impor o ministro do Transporte, ficou não sei quanto tempo sem botar o ministro do Transporte, e ela não botou o ministro do Transporte. E ficou o assessor até que... Então, essas coisas vão começar a mudar. Então, eu acho que nós estamos no fim de um ciclo e com toda sinceridade. Acho que nós vamos iniciar uma época diferente. Bem, e falando em época diferente, em outra ocasião eu escutei o senhor dizer que a sociedade deve se mobilizar, para promover as reformas que o país precisa. Eu não tenho nenhuma dúvida, se na reforma, se a sociedade não estiver na frente, se a CNBB, se a OAB não for na frente, podemos ficar em casa que não acontece nada. E nós, o povo, não acredita. Quer dizer, os políticos faziam uma caravana e políticos vão fazer isso, vão fazer aquilo, podemos ter até a melhor das intenções, mas o povo não acredita. O povo acredita na CNBB, o povo acredita na BI, o povo acredita na OAB, que essas entidades vão, o povo vai atrás. E aí também cai nós, a ficha limpa, foi uma coisa fantástica. Foi votada por unanimidade no Senado, por unanimidade no Senado, de medo do povo. De medo do povo, nós votamos, eu estou lá, eu sou senador. O problema é que muita gente não queria votar, não votaria de jeito nenhum, mas vendo aqueles olhos regalados, aquele pessoal lá na frente, e o voto ali, conforme fosse a votação, por unanimidade. É a força da pressão popular. Senador e Pedro, e essa mobilização, como deve ser feita? Eu acho que ela pode ser feita de várias formas. Uma forma, por exemplo, quando foi criada a Lei 9840 e ela foi aplicada pela primeira vez no ano 2000, algo que naquele momento se avaliou que ela não foi tão eficaz, é porque nem sequer os juízes sabiam operar com a lei, que era recente, do ano anterior, mas a população também não sabia, não tinha conhecimento. Então a gente precisa dar publicidade cada vez mais a esses instrumentos, né, como a lei da ficha limpa e outras mais, lei de acesso à informação, lei de assistência social, todas as leis que de alguma forma garantem direitos e que de alguma forma mobilizam as pessoas para buscar esses direitos e para poder exercer controle social. Na época foi criado pelo Brasil afora, que nós chamávamos de comitês 9840. Haviam pessoas que, em vez de fazer campanha para candidato, elas se organizavam com câmera fotográfica, com filmadora e iam observar para tentar registrar qualquer tentativa de corrupção do político A, B ou C, independente de partido. Nós chegamos a ter, naquela época, comício de juízes, de promotores e de outras organizações para promover a fiscalização, né, e acompanhamento do processo eleitoral. Então, as pessoas podem se organizar. Outra experiência que já tivemos no Brasil também, comitês de acompanhamento da execução orçamentária,
que às vezes com a ajuda da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, consegue acompanhar todo o processo de como é que está o orçamento tramitando e como é que é o gasto público depois. Então, um grupo pequeno, a partir das paróquias, a partir das dioceses, né, tem condições de organizar grupos pequenos que assumam uma tarefa específica de acompanhamento legislativo ou de acompanhamento do orçamento no executivo, de fiscalização das eleições, e com isso a gente vai conseguindo criar capilaridade na sociedade. Tá. Além disso, essas mobilizações populares gigantescas, pacíficas, a gente não prega outro tipo de mobilização, mas essas pacíficas, essa demonstração de força popular, de multidão, isso também tem poder? Isso é uma realidade no mundo inteiro. Né? O mundo mudou. A chamada Primavera Árabe foi um acontecimento nesse sentido. Uma ditadura de 30 anos no Egito, em questão de 10 dias, sem nada, sem imprensa, sem partido político, sem militar, sem coisa nenhuma, via a sociedade se conversando entre si. Olha, 10 horas na frente do palácio, 10 horas na frente do palácio, 10 horas na frente do palácio, 10 dias derrubaram o governo. A ficha limpa foi isso. A ficha limpa foi essa movimentação. A gurizada começou a se movimentar, a falar. É verdade que eu digo de certas formas, nós ficamos tão contentes que o ficha limpa botou tanta gente, não sei o quê. Mas os gays botaram 3 milhões em São Paulo. Pô. Mostra que eles também têm força. E eles também se mobilizam para buscar aquilo que querem, né? Isso mostra a importância da mobilização. Né? Essas grandes mobilizações, elas são isso, são mobilizações. A gente precisa associar duas coisas. As mobilizações trazem as massas, mobilizam, mas muitas delas ficam em momento. As manifestações que nós tivemos no ano passado contra a corrupção teve muito essa característica. Muitas pessoas foram às ruas, fizeram manifestações, mas a gente precisa encontrar qual é o mecanismo de institucionalizar, de canalizar essa insatisfação e esse desejo de mudança. Isso nós conseguimos. Na época da luta pela redemocratização, quando nós encontramos o quarteto. Diretas já, fim da tortura, liberdade de imprensa, anistia. Ali, em cima dessas bandeiras, o povo foi e ficou na rua. Isso, na certa forma, tem razão, nós não estamos encontrando isso. Então, acontece esse fato, a gente vai para a rua, depois volta. Então, acontece um outro fato. Quer dizer, fazer um movimento que exista no sentido dessas ideias genéricas, nós não estamos tendo, sinceramente, a competência de fazer até agora. Muito bem. Eu quero aproveitar agora para dizer que é o seguinte, no próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o senador Pedro Simão, que inclusive eu quero perguntar para ele sobre este livro, A Corrupção, ou melhor, A Impunidade Veste Colarinho Branco, A Impunidade Veste Colarinho Branco, aqui do senador Pedro Simão. Nós vamos falar sobre esse livro daqui a pouco. E nós vamos receber aqui também no próximo bloco Jovita Rosa, diretora do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E por hora, quero agradecer o Pedro Gontijo, que nos deixa agora neste bloco. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado, Pedro. O prazer é nosso e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz está à disposição da Rede Vida, do seu programa. Da Canção Nova. Da Canção Nova, né? E das iniciativas que foram importantes aí que a gente puder contribuir. Prazer. Nós voltamos daqui a pouquinho.